Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Está começando mais um ponto de encontro, hoje, dia 23 de setembro, essa quarta-feira. E eu trago no ponto de encontro hoje o vereador Marcos Papa e também as consultoras Daniela McDowell e a Juliana Risse, elas que são do Movimento Família em Rede. E vamos falar da Semana do Bebê, que acontece entre os dias 3 e 12 de outubro. E hoje é um bate-papo para você que é mãe, para você que é gestante, saber quais são os direitos que você tem. E vamos também falar com o vereador Marcos Papa, porque hoje ele está em festa e para que você vai saber. Bom dia, vereador. Bom dia, Jane. Bom dia, Daniela, Juliana. Muito obrigado por vocês estarem aqui para falar de um assunto tão importante que é a primeira e primeiríssima infância, né? Mas você tem razão, Jane, especialmente hoje, eu estou muito feliz pelo fato de que a Rede Sustentabilidade recebeu o registro definitivo ontem do Tribunal Superior Eleitoral, uma votação muito expressiva de 7 votos e nenhum contrário. Todos os votos muito bem fundamentados, é muita felicidade porque nesse momento pelo qual a humanidade, né, a Terra, passa pela maior crise ambiental da sua história, a sociedade brasileira reage criando uma força política que tem a sustentabilidade como eixo central de todas as ações que ela vai empreender e está empreendendo através de suas práticas políticas. Então, muita felicidade, muita alegria mesmo. Um bom dia a todos, bom dia para vocês. Então, parabéns ao vereador e parabéns também aí a essa nova sigla que começa hoje. É isso, né, vereador? Vamos falar um pouquinho da comissão da CE Ribeirão Sustentável. Nós temos também umas imagens. Eu gostaria que o senhor falasse, antes, para a gente entrar um pouquinho no assunto, tanto com a Juliana quanto com a Daniela, e falarmos um pouquinho da primeira infância, porque é muito importante, né, vereador? Então, a entrevista de hoje, o programa de hoje é um exemplo clássico de que o vereador, ele não é obrigado a saber tudo, não é? Eu não sou um técnico, elas são especialistas na área. Eu não sou um técnico, eu escuto os técnicos e tomo decisões políticas. Qual nesse caso? A criação da Comissão Especial de Estudos Ribeirão Preto Sustentável, ela tem justamente o objetivo de trazer a pauta da sustentabilidade para a discussão no dia a dia da política. Muitas pessoas me falam, Jane, sustentabilidade, Papa, virou carne de vaca, né? Hoje tudo é sustentabilidade. Não é bem assim, não. Sustentabilidade é um conceito muito simples de entender e muito difícil de praticar, não é? Sempre que nós fazemos uso dos recursos naturais para a nossa vida, para a nossa produção, né, isso é lícito, desde que nós não avancemos nos recursos naturais das futuras gerações. E é o que estamos fazendo hoje. O que faz da nossa geração uma geração antiética. Por quê? Porque nós estamos, ao invés de usar os recursos naturais, nós estamos predando. O que significa isso? Nós estamos pegando da natureza recursos naturais num volume que a natureza não está conseguindo repor. Então, sustentabilidade é isso. Quando você faz uso dos recursos naturais de maneira sustentável, ou seja, aquilo que você consome e usa, a natureza consegue repor. Trazer esse debate, né, trazer esse assunto para o centro do debate político é a intenção da
Comissão Especial de Estudos Ribeirão Sustentável, a saúde é um dos eixos, e dentro da saúde a questão da primeira e primeiríssima infância, a questão da humanização do parto na cidade de Ribeirão Preto. Então agora eu vou falar um minutinho com a Juliana Risse, ela que é uma das consultoras, também pelo movimento aí Família em Rede. Vamos falar aí dessa semana que acontece entre os dias 3 e 12 de outubro e trazendo aí para esse movimento, como disse o vereador, e uma vez que ele escutou, e o que é gostoso a gente falar, né, Juliana, é que o vereador ouve, então ele participou, não é dele o projeto, não é dele a iniciativa, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais e contar a sua história, como a gente relatou aqui, rapidamente, para que o telespectador conheça um pouquinho o porquê deste movimento. Bom, eu venho de uma família onde as minhas duas avós tiveram 10 filhos cada uma, e todos de maneira natural, paridos na maioria em casa, só a última da minha avó paterna, que foi hospitalar. A minha mãe teve 2 filhos de parto natural, e quando eu engravidei, eu não tinha a opção de fazer um parto cesárea na minha cabeça, nos meus planos. Até porque era uma referência tua da família toda, né? Sim. Então, assim, na minha concepção, eu estava grávida e todo o procedimento ia partir do natural, né? Do que realmente é como tem que ser. Só que, infelizmente, com 38 semanas, o meu médico da rede de saúde privada me surpreendeu, falando que não poderia fazer o meu parto normal, que ele não era pago para isso. Olha e só. Isso, com 38 semanas, impactou muito. Foi uma violência obstétrica que hoje eu sei, assim, as consequências, isso, né? Porque com 38 semanas eu fui atrás de um outro médico que poderia fazer o meu parto. Eu não encontrei na rede privada, né? Porque todos os outros médicos alegavam que não fez o acompanhamento do meu pré-natal. E eu entrei em trabalho de parto, dei entrada no hospital privado, e dentro do hospital, mais uma vez, o plantonista me informou que faria a minha cesariana. Então, mais uma vez, eu vi que eu teria que ter uma força interna muito grande para que o meu desejo de parir naturalmente fosse realizado. Então, eu tive que sair do hospital privado, ir para uma rede pública, procurar um hospital público onde eu me senti segura de que a minha vontade seria respeitada. Então, isso tudo me fez entender que o meu caso era raro, que a minha opção de escolha não era respeitada na maioria das outras mães, de escolhas das outras mães. E foi então que eu me tornei ativista do parto humanizado, e a minha filha cresceu, né? A Juju hoje tem 4 anos, e com o crescimento dela, eu tive que acompanhar, né, toda a transformação da primeiríssima infância, da primeira infância, e foi onde eu conheci a Dani, e aí a gente temos muitas ideias em comum, né, a maneira como nós criamos os nossos filhos e o que nós desejamos para essa humanidade é bem parecida, bem semelhante, e foi aí que nós fundamos o movimento Família em Rede. Agora eu vou falar um pouquinho com a Daniela para falar um pouquinho da primeira infância, Daniela. Explicar para quem está assistindo hoje a TV Câmara o que é a primeira infância e quando ela se dá. Bom dia. Obrigada pelo espaço aqui, né? Para a gente é um assunto muito importante e muito motivador falar da primeira infância. O movimento Família em Rede, ele tenta fazer um pouco essa ponte da importância da primeira infância e do despertar do adulto, do cuidador, dos pais, da família, para todos os cuidados, dentro de todos os valores que a gente fala de sustentabilidade, né? De acolhimento, de generosidade, de inclusão, diversidade, empatia, cooperação, enfim, como que a gente passa isso para os nossos filhos. E, bom, a primeira infância, o conceito de primeira infância, ela vai da concepção, né? Do momento que o bebê é concebido, até aí existe, aqui no Brasil a gente fala até 6 anos, né? Em geral até o ingresso na educação formal, mas aqui no Brasil a gente fala até 6 anos. E dentro da primeira infância existem estudos específicos também. Então, a gente fala dos 1000 dias, que é da concepção até 2 anos, a primeiríssima infância, que é da concepção até os 3 anos, né? Então a gente começa a ver muitos estudos que mostram que esse período, né,
principalmente a concepção até os 6 anos, é onde tudo acontece, né? Toda a formação daquela criança, tudo que vai depois permear o seu desenvolvimento para a aprendizagem, os seus valores, enfim, isso tudo, esses primeiros 6 anos, na antroposofia eles falam de 7 anos também, mas eles são, assim, depois que isso está consolidado, para mudar na criança maior ou no adulto, isso é muito difícil. Então a gente sabe da importância do cuidado dessa criança, e os traumas que acontecem nesse período, uma criança, depois eles têm consequências muito grandes também para a sociedade. Hoje já tem estudos até econômicos em termos de quanto que a sociedade paga em termos de violência urbana. Que tipo de trauma seria, só para a gente relatar, para que o telespectador que está agora nos assistindo entenda um pouquinho mais? E quando você fala em primeira infância, o que tem a primeira infância com a sustentabilidade? E é importante você tocar nesse assunto, por quê? Porque as pessoas se perguntam isso, mas o que a Dani está falando? Eu estou falando de primeira infância, ela está falando de sustentabilidade? Então, relata para a gente aí. Muito legal. Eu, na verdade, entrei nesse caminho porque eu milito na área de sustentabilidade já há quase 15 anos, né? E o que eu percebi na minha trajetória é que, trabalhando com adultos, são adultos que cresceram com um jeito de ver o mundo diferente, bombardeados pela questão do consumo, individualismo, né? Então, a gente cresce nesse mundo de pouca colaboração, pouca aceitação, pouca cooperação, muito consumo, né? Como o vereador disse também. E você trabalhar isso no adulto é muito difícil. E aí, quando eu me tornei mãe, comecei a repensar os meus valores e o meu exemplo para o meu filho, né? Hoje o Francisco também está com quase 4 anos. Eu comecei a entender que era nesse momento da primeira infância que esses valores todos teriam que ser trabalhados, né? Até porque é muito mais fácil você trabalhar a criança do que o adulto. Exato. E aí essa criança que cresce nesse ambiente amoroso, com valores que têm a ver com estar mais presente do que dar mais... estar presente do que dar presente, né? Há uma troca de valores hoje, né? Infelizmente. E o respeito, né? Como que, né? Se eu falo que respeito para mim é importante, como que eu passo isso para o meu filho? Se eu falo que empatia, que generosidade é importante, como que, né? Se eu no meu dia a dia, se o meu exemplo não é esse, né? Então esse é um momento, assim, a responsabilidade de pais e cuidadores. A gente fala muito da mãe, mas a presença do pai também, né? Que pai que eu sou, como que eu estou passando isso para o meu filho? Como que eu me relaciono com a minha esposa? Eu ajudo. A gente fala assim, pai não ajuda, pai é pai. Né? Tem que estar presente. Claro. Então, isso tudo tem que vir, né? A criança tem que ver isso na primeira infância, vivenciar isso. E você perguntou dos traumas, desde, né, a gente percebe que as crianças são hoje muito violentadas mesmo, né? Então, o adulto impõe o seu modelo, o tempo da criança é diferente do nosso, só que aí eu faço uma agenda completamente... Desde, como a Juliana falou, né? Desde o parto. Então, ela já não é respeitada no processo natural dela de nascer, aí ela entra numa sociedade que quer que a criança seja precoce, que ela... A criança não tem tempo de brincar hoje, né, Dani? A criança tem uma cobrança muito grande de estudos, de um intelecto, mas a brincadeira, ela está deixando de lado. E hoje, a gente estudando, a gente percebe que o livre brincar, até o ócio, né? A criança ali sozinha no canto dela é onde ela vai conseguir lidar, desenvolver o seu processo criativo, lidar com os medos, achar força interna para, enfim, superar o próprio tédio que ela está vivendo ali, né? E isso é super importante, mas a sociedade hoje está vivendo em outro modelo ainda, então por isso que a gente acha tão importante falar desses assuntos. E por achar muito importante, como é que o vereador começou essa ação? Porque é um olhar diferente, né, vereador? Às vezes comenta-se muito e cobra-se muito do vereador que tem que fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar, claro. Mas há também esse olhar aí humano. Explica pra gente como é que começou esse movimento aí a partir do vereador também. Foi muito interessante, Jane, e você que está nos assistindo. Toda pessoa, todo ativista na área ambiental, ele costuma repetir um ditado super interessante, que é o seguinte: que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Então, o cuidado com o mundo, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas tem um outro pensamento que é muito interessante também, que diz o seguinte: que tipo de filhos nós vamos deixar para o nosso mundo, não é? Que filhos que nós vamos, que formação que nós vamos dar para esses filhos, para essa geração que vai cuidar desse mundo, para que ele seja realmente sustentável. E eu tenho um assessor, o Dário Schese, ele é muito ligado à área da saúde, é um psicólogo social, com mestrado aqui pela USP, pela Faculdade de Ribeirão Preto. E o Dário é muito ligado na questão da saúde. E através dele, eu comecei a formar contato com
essas pessoas que militam, com esses especialistas que militam na área da humanização do parto, né? Esse trabalho de devolver à mãe o protagonismo do momento do parto. Isso tem muito a ver, né? No mundo inteiro nós temos mais partos naturais do que cesarianas. No Brasil é o contrário, no mundo desenvolvido, né? No mundo desenvolvido nós temos mais partos naturais do que cesarianas. No Brasil, e com mais gravidade em Ribeirão Preto, esse número ele é pior, é muito mais elevadíssimo. Nós, inclusive, comentávamos aqui antes do início do programa, vereador, que o índice em Ribeirão Preto é tão alto, mas tão alto, de cesarianas, que chega à beira a 85%. É alarmante, é alarmante. E é sabido que a pessoa que nasce do parto natural, ela tem uma estrutura emocional melhor, ela tem saúde melhor, e se você tem melhor saúde, você usa menos o sistema público de saúde, você é mais autônomo, você tem mais qualidade de vida. Então, começar pelo começo é imprescindível, é essencial, não é? A vida tem o seu jeito de agir, a vida tem o seu jeito natural. A humanidade, durante séculos, fez isso, e nós, nessa cultura cronológica consumista dos dias atuais, nós estamos abandonando esses bons hábitos que os nossos avós tinham, que os nossos ancestrais tiveram. Esse trabalho não pretende mudar a realidade da água para o vinho do dia para a noite, não é? Nós temos um trabalho a percorrer com responsabilidade para que toda uma cultura seja refeita através desses estudos, através de ouvir os especialistas e através de ações políticas, como foi a da lei que eu criei, a lei que criou o Pacto pela Humanização do Parto em Ribeirão Preto, que promove uma interconexão entre esses agentes que pesquisam, que estudam, os médicos, os hospitais, que pretende trazer a figura da doula, né, as antigas doulas que assistiam. Que é importante falarmos isso, vereador, porque inclusive falávamos aqui, antes do início do programa, a respeito das doulas, e a pergunta que eu faço daqui a pouquinho para as meninas é porque hoje as doulas, elas não têm acesso aos hospitais, então é muito difícil. Aliás, a figura doula hoje começa a surgir novamente, porque ela estava esquecida. E aí a gente tem depois e explicar também o que são as doulas, falarmos um pouquinho delas, porque é um trabalho fundamental, né, vereador? Elas vão explicar, eu gosto de falar disso, mas eu prefiro que você que está nos assistindo pela TV Câmara ouça as especialistas, mas as especialistas estão me trazendo essa necessidade, e aí, de novo, a ação política, de procurar os hospitais, de procurar a prefeitura, de procurar as instâncias de saúde, para que essa profissional, essa doula, essa acompanhante, como você disse, elas estão impedidas de trabalhar. Como é que você faz isso de maneira técnica, organizada, né? Isso que eu queria que aí a Dani ou a Juliana responde aqui para a gente o que são as doulas e também quanto a esse acesso que é restrito, né, nos hospitais, eles não deixam as doulas entrarem. Então, explica para a gente. Eu tive a feliz sorte, né, de ter 2 doulas que me acompanharam, e doulas voluntárias durante todo o meu pré-natal. Olha, que bacana, que bom esse testemunho. Eu conheci no programa lá do meu bairro, no Núcleo da Família, 2 fisioterapeutas que eram doulas. E elas me fizeram todo o trabalho de fisioterapia voltada para a gestante e me acompanharam. E eu, assim, o papel da doula hoje, principalmente diante do atual cenário, que é totalmente fora do eixo, né, que induz a uma cesárea desnecessária, é fundamental, porque a doula ela te dá toda a condição para você se empoderar, para você entender a fisiologia do seu corpo, a fisiologia do parto, e ela te dá todo o apoio emocional nesse momento. Então, na sua opinião, nessa etapa, o que é mais importante, então, Juliana? Nessa etapa aí de transição de gestação. O acompanhamento da doula é muito importante, e uma equipe humanizada é o segredo do sucesso de um parto humanizado, um parto respeitoso. E, infelizmente, hoje, nos hospitais da rede privada e até público em Ribeirão, na verdade é um cenário nacional, a profissão doula ainda não está regulamentada. Então, as doulas, em algumas cidades têm
livre acesso para acompanhar a gestante na hora do parto, mas na grande maioria não. Então, ainda é um movimento que tem que ser caminhando. Isso. Mas está caminhando. Tá. Dani, eu queria te perguntar agora se quando, de repente, a mãe, ela pode fazer a opção ou não? É o médico quem obriga, é o médico quem fala, não, você vai ter cesariana ou você vai ter parto normal. Essa opção, a gestante pode ter? É importante falar, assim, a gente fala do parto humanizado e às vezes as pessoas confundem, porque é contra a cesárea. Não, a gente é contra uma cesárea que não é indicada. Né? Então, se realmente é uma questão de risco, a cesárea vai salvar a vida do bebê e da mãe, né? Só que o que a gente vê é o contrário, né? Mas, enfim. Principalmente em Ribeirão Preto, como o vereador mesmo colocou, um alto índice, né? Exato, é como se a gente tivesse, a gente estava conversando, é como se tivesse uma epidemia de mulheres que não conseguem parir. Exatamente. Né? Então, que não é verdade. Mas o que a gente, assim, a mulher tem sim, né? Qual que é o processo? Ela tem que buscar informação com a doula. Hoje a gente tem até na internet, né, uma série de informações, tem especialistas aqui em Ribeirão. O Movimento Família em Rede é um dos 13 movimentos e organizações que estão propondo a Semana do Bebê. E todas essas dão informações para as mães, né? Então aqui a gente tem muitos movimentos na cidade buscando isso também. E essa mãe ela tem o direito de fazer o seu plano de parto, de buscar essas informações e optar. Né? A gente até tem relatos de mulheres que não, olha, depois de me informar, eu optei porque eu queria passar por uma cesárea. A gente sabe a gente tenta conversar, mostrar os benefícios do parto natural também. Mas a humanização do parto, ela tem muito a ver com o respeito à mulher, a escolha da mãe, o empoderamento da mulher nesse processo. Né? Então, só para pegar aqui um ganchinho seu, quais são os benefícios que o parto natural traz aí? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele traz eu acho que desde essa questão do empoderamento da mulher, até, como o vereador falou, né, quando o bebê nasce de parto natural, ele nasce mais fortalecido. Né? Ele, enfim, tanto de sistema imunológico, a questão do vínculo também com a mãe, tem questões psicológicas maternas da mãe que passa por esse processo. Né? Hoje tem estudos psicológicos que mostram que a mãe que passa pelo processo de parto natural, ele é também um processo de cura da mãe, né? de medos, de traumas, de coisas do passado. Né? Então, assim, tanto para a mãe quanto para o bebê, a gente sabe que se puder passar por um parto natural, só existe benefício nesse caminho. Né? Dani, ou a Juliana, como a mãe pode fazer essa militância, atuar junto com vocês, estar participando, de que forma ela pode, aonde ela busca essa informação? É possível você passar para os nossos telespectadores, porque eu tenho certeza que tem muitas mães assistindo a gente, muitas gestantes também, que precisam dessa informação. Hoje, em Ribeirão, como a Dani disse, né, já tem um movimento em volta da humanização do parto. Então, nas redes sociais, nós temos grupos, tem encontro na última terça-feira do mês, gratuito e aberto à população, que é o encontro do GAP, que é o grupo de apoio. É no ECEU, ali na 9 de julho, 919. No ECEU da USP, ali da USP, 9. Né? Isso. Todas as terças-feiras, na última terça-feira do mês, aliás, tem o encontro do GAP, que é o grupo de apoio ao parto. E aberto à população de um modo geral para aquelas que estão querendo atuar nessa área, ajudar e colaborar e também estar se informando. Sim, é muito bacana quando a mulher se descobre grávida, fazer parte desses grupos, porque é muito rico a troca de informação, né? Quase todos os encontros têm relatos de partos bem-sucedidos. Tem os relatos de mães que estão na militância, mães que estão inseguras, principalmente em relação à opção. Né? Isso é bacana porque vocês dão esse apoio também e ela sente aí acolhida, né? Sim, então tem o grupo que faz esse encontro. Né? Aqui em Ribeirão é a Heloísa Salgado, uma doutora que é militante aí da Casa da Humanização. Ela esteve aqui no programa, você já entrevistou. É verdade. Bacana. E é um grupo que a gente recomenda e também as redes sociais. Né? Ok. Tem a Geração Mãe e outras. E tem aí a semana que acontece de 3 a 12 de outubro, que é a Semana do Bebê. E você falou da Unicef, né? É bom a gente falar também que aí essa parceria, é isso, Dani? Você falou, Jane, tem que falar, né? A Semana do Bebê, ela vai acontecer entre o dia 3 e o dia 12 de outubro. Agora próximo, né? Com um monte de atividade muito bacana. Como eu falei,
o Movimento Família em Rede que a gente representa está junto com outras 12 organizações daqui, né? Então tem Despertar do Parto, Geração Mãe, Espaço Flora, Ninhari, Vida no Ventre, enfim, outras, não vou conseguir falar todas aqui, mas uma série de organizações que estão fazendo atividades que vão desde encontros no parque, né? Então dia 4 vai ter um encontro no Parque Curupira, vamos ter palestras, vamos ter webinário, rodas de conversa com mães, yoga para bebê, caminhada de mães com sling, com o bebê no sling, enfim, várias atividades muito bacanas. E acho interessante uma coisa, né? Você pergunta, a gente está falando aqui das especialistas, né? Então acho que também para falar para as mães que estão ouvindo, né? E para os pais, enfim, né? Eu gosto sempre de botar o pai no meio, claro, né? Para a responsabilidade do homem nesse processo. Mas a gente, eu sou especialista em sustentabilidade, que é o que eu estudei. Todo esse processo de olhar para a primeira infância nasceu da minha curiosidade de ir atrás, porque eu tive um filho. É o despertar, né? É o despertar. Então, qualquer mãe, pai que esteja ouvindo, qualquer um pode fazer esse caminho. A gente já tem bastante informação. Então, é realmente você ter vontade de se engajar nesses movimentos, de ir atrás e procurar, porque informação a gente já tem bastante. Bem, eu quero agradecer muito. Nosso tempo está tão curtinho, porque eu tinha mais coisas para falar, daquele movimento que acontece com as mães que vão com os filhos aos cinemas, isso é muito bacana. Tinha outras brincadeiras que estão voltando agora, que tanta gente está brincando de corda, fazendo isso voltar aí, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu quero deixar aqui a última palavra com o vereador Marcos Papa. Em primeiro, agradecer aí ao convite que nós fizemos. Pronto, o vereador já veio, de pronto as meninas também podendo mostrar um pouquinho mais para a nossa população, vereador, o que acontece também, esse trabalho bacana que vocês fazem, não só o de fiscalizar, que é importantíssimo, mas também de trazer aí essas informações para aquela dona de casa, para aquele pai também que quer saber e às vezes ele quer ajudar, mas enfim, como? Então, deixo aqui as palavras finais para o vereador Marcos Papa e de antemão agradecer em equipe toda da TV Câmara a sua passagem aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez, estou muito feliz com o programa, muito feliz que vocês vieram aqui. Você que está nos assistindo pela TV Câmara, perceba nesse programa o sentido do que é viver em comunidade, o que é viver numa cidade. O ser humano criou as cidades para estimular o convívio. Mas nesses tempos de tanto egoísmo, orgulho, vaidade, né, nós temos vivido apartados, em carros blindados, em condomínios fechados. Percebe que isso aqui é a cidade. O Poder Legislativo tem a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo, mas também tem o dever de vocalizar os anseios da sociedade que aspiram por um mundo assim. Um mundo no qual a mãe seja protagonista do parto, a criança nasça mais saudável, com mais qualidade de vida, o pai esteja presente, compartilhando, disponível também. Essa palavra é muito importante, né? A disponibilidade do pai para o equilíbrio, para a harmonia da família. A família é a célula mais importante da sociedade. Então, dizer que quando nós militamos na área da sustentabilidade, é muito transversal. Nós vamos encontrar o assunto ligado à saúde, à educação, ao meio ambiente, à ecologia, ao desenvolvimento econômico. E hoje nós trouxemos essa questão da saúde no início da nossa vida, que é o parto. Então, agradecer a você, Jane, pela condução do programa e agradecer a oportunidade de falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara mais uma vez. Nós aqui agradecemos e deixar aqui um recado para você que está assistindo a TV Câmara de Ribeirão Preto. Você também faz parte de tudo isso. Venha com a gente, venha falar com o seu vereador, alguma atitude, alguma informação que você queira, aqui eles também estão à disposição. Como o vereador Marcos Papa fez, ouviu o movimento, trouxe aí esse movimento para agradar aí, ajudar e mostrar para as mães, para as gestantes, que é possível sim fazer um parto normal. Nós vamos ficando por aqui, o ponto de encontro espera vocês daqui a pouquinho com mais um vereador. Foi rápido, meninas.
Pai, mãe, olha só, fiquei sabendo que a dengue anda por aí e é uma doença séria e vocês devem saber como proteger o seu filho. Me ajude a não ter dengue. Não deixe água parada nas plantas, pneus, potes ou coisas assim. Cuide as caixas d'água. Guarde garrafas e latas de cabeça para baixo. Cuide as piscinas. Cuide do lixo. Deixe tudo limpinho, lavando tudo direitinho. E também eu soube que a dengue aparece mais em água parada. Pai, mãe, eu não sei fazer isso. Cuida de mim. Eu confio em vocês.